Uma boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa tarde de quinta-feira, irmãos, nós vamos mais uma vez orar pelo Rio Grande do Sul, mas vamos orar por todo o Brasil, porque em Efésios capítulo 6, versículo 12 está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, a nossa luta é contra Satanás e os seus demônios e anjos. Mas, para isso, nós temos que ter entendimento da palavra de Deus, irmãos. Muitas das vezes, muitas coisas acontecem, não é por pecado, o homem às vezes não está pecando, mas por não ter conhecimento da palavra de Deus, às vezes por estar vivendo na religiosidade, ele abre brecha, ele dá legalidade ao inimigo, ao diabo, de reivindicar a Deus o tocar na vida dele. Portanto, nós vamos ver um exemplo muito típico, que é muito pregado, que fala sobre o livro de Jó. Jó era tido por Deus como um homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Mas Jó era um homem religioso. Jó, ele só conhecia a Deus de ouvir falar, ele ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. Ele conhecia a Deus de ouvir falar, mas o próprio Deus diz que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Vamos ver, pois, o que está escrito no livro de Jó, capítulo 2, versículo 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Mas por que Jó perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens, e ficou com aquela chaga mortal? Porque Jó, ele tinha um temor, ele tinha um receio de que se algo sobrenatural acontecesse com ele, ou com a família, ou com os bens, que Deus não fosse suficientemente grande para protegê-los. Tanto que ele confessa isso no livro de Jó, capítulo 3, versículos 25 e 26. Porque o que eu temia me veio, palavra de Jó, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Portanto, Jó, ele tinha um temor e um receio de que se algo sobrenatural acontecesse, que Deus não fosse suficientemente grande para protegê-los, para guardá-los. Vamos ver também o que está escrito no livro de Jó, capítulo 42, versículos 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem o conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Ou seja, Jó, ele conhecia Deus somente de ouvir falar. E hoje nós vamos ver que quando o diabo, ele era Lúcifer, o que continha luz, ele foi derrubado nos céus. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, palavra do próprio Senhor Jesus, está escrito: e disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Mas para o diabo sair do céu, para ele se retirar, teve que acontecer uma batalha. O arcanjo Miguel e o seu exército pelejou contra o diabo e os seus anjos, porque o diabo, quando ele caiu, ele trouxe com ele a terça parte dos anjos. Vamos ver isso em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 em diante. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás,
que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Portanto, vamos orar, Pai, em um nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor, levantamos um clamor pelo estado do Rio Grande do Sul, por toda a população do estado do Rio Grande do Sul e por todas as pessoas que em regiões do Brasil estão sofrendo com calamidades, com intempéries, com obras que nós sabemos que não são tuas, Senhor, que não vieram do teu coração, que são obras feitas, que foram dadas legalidades a Satanás, aos seus demônios e anjos, aos seus principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, príncipe das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós nos revestimos de toda a armadura de Deus e nos levantamos contra Satanás e todos os seus demônios e anjos, contra todo o império das trevas, e vos pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, acampa, Senhor, dá ordens ao arcanjo Miguel e aos seus anjos, ao seu exército, para se acamparem ao entorno, ao redor e dentro de todo o estado do Rio Grande do Sul, ao entorno, ao redor e dentro de todo o Brasil, em todos os nossos limites terrenos, terrestres, aquáticos, marítimos, de água doce, de água salgada, de norte a sul, de leste a oeste, de toda a República Federativa do Brasil, de cada milímetro do nosso território, Senhor, pelejando contra Satanás, contra todos os seus demônios e anjos, contra todos os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, jogando por terra todo o intento satânico, diabólico e demoníaco, não deixando que Satanás e seus demônios e anjos prevaleçam sobre a República Federativa do Brasil, prevaleçam sobre o estado do Rio Grande do Sul. Nós repreendemos todo o mal, toda a presença do mal, toda a manifestação do mal. Nós vos pedimos, Pai, dá ordem, Senhor, ordena ao arcanjo Miguel e a todo o seu exército, que conforme ele batalhou nos céus e precipitou e expulsou Satanás, o diabo e todos os seus seguidores e todos os seus demônios dos céus, que ele expulse também da República Federativa do Brasil, do estado do Rio Grande do Sul, que ele impeça o diabo, Satanás e todos os seus demônios de continuarem agindo neste país, de continuarem agindo no estado do Rio Grande do Sul, que eles se lancem e se precipitem no mar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor dê ordens, ordene, mande e determine ao arcanjo Miguel, a todo o seu exército, que proteja, que se acampa em torno, à volta, ao redor e dentro de toda a República Federativa do Brasil, de todo o estado do Rio Grande do Sul, e que jogue por terra toda a catástrofe, toda a calamidade, toda a tragédia, toda a desgraça, todo o intento de Satanás e seus demônios. Pois nós te damos uma ordem agora, em nome de Jesus Cristo: Satanás e todos os seus demônios e anjos, peguem todo o seu mal, peguem tudo que é seu, peguem todas as suas desgraças, catástrofes, calamidades, tragédias e males que você está tramando contra o Brasil, que você está tramando contra o estado do Rio Grande do Sul, que você está tramando contra o povo brasileiro, contra a nação brasileira, contra a família brasileira. Em nome de Jesus Cristo, com todo o seu mal, sai em nome de Jesus. Pai, faça desta nação, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou para o reino do Filho do seu amor. Que esta palavra se cumpra em toda a República Federativa do Brasil, se cumpra em todo o estado do Rio Grande do Sul, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e glórias a Deus.